Vamos começar. Bom dia a todo mundo. Estamos aqui no canal de Economia e Feminismos, nos nossos encontros semanais de quintas-feiras. Vou pedir antes que nada para todo mundo se inscrever no canal, siga-nos nas redes sociais de Economia e Feminismos, no Instagram e no Facebook. E só convidar a compartilhar também todos os vídeos, informações e coisas que nós estamos fazendo com todo mundo. Isso dá uma ajuda legal. Hoje, então, temos uma convidada muito especial, Maria Leal, que é antropóloga, formada pela UFRJ e mestra em saúde coletiva, de Medicina Social da UERJ. Eu quero ler direito o texto, o título da dissertação, que é sobre a identidade política da mulher bissexual dentro do movimento LGBT brasileiro, e está fazendo doutorado agora na UERJ, eu acho que mais ou menos sobre os mesmos temas. Então, convidamos ela hoje para nos falar um pouco sobre o movimento LGBT no Brasil. Muito obrigada, Maria. Olá, bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui. No movimento LGBT, no Brasil não, né? O movimento LGBT, história do movimento LGBT, Stonewall e tal. Geral. Isso. Bem, eu sou Maria, como a Marga já me apresentou, eu sou antropóloga, sou uma mulher cis, bissexual. Me formei pela UFRJ, estou estudando na UERJ agora. E no meu mestrado, eu estudei disputas identitárias, construção de identidades políticas dentro do movimento LGBT, em especial as alianças e as fricções entre a identidade, né, lésbicas e as mulheres bissexuais. E agora, no doutorado, na verdade, eu estou estudando as alianças, estratégias de resistência e de sobrevivência de professores do ensino básico do Rio de Janeiro para, enfim, continuar trabalhando com temas de gênero e sexualidade dentro das escolas nos últimos anos, com o ascenso do conservadorismo. Então... Tan, tan, tan. Que tema maravilhoso! Não é muito bem a mesma muito coisa. Bom, mas é muito interessante. Então, eu preparei hoje minha fala, minha coisa, um pouco sobre a história do orgulho LGBT, né? Como a Marga já falou, a gente está em junho. Junho é o mês do orgulho, embora meio como piada, meio como sério, por causa dos levantes populares que estão acontecendo nesse mês nos Estados Unidos e no mundo. A comunidade, a gente está dizendo que a gente vai deixar o orgulho para setembro ou para agosto, e esse mês é o mês da ira LGBT, o que eu acho muito apropriado, porque a história dos direitos das pessoas oprimidas, das pessoas, em especial das pessoas de sexualidades e gêneros marginalizados na nossa sociedade, é uma história de revoltas, é uma história de lutas. Nada foi dado de graça, nada foi, enfim, de mãos dadas e dando flores para policiais, sabe? Eu, antes de hoje, pedi que vocês tentassem ver uma de 3 coisas. 2 documentários e um seriado. De propósito, esses 3 produtos culturais que eu recomendei, que são o documentário A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson, Paris está em Chamas, e Pose, são obras que centram as suas narrativas nas histórias de mulheres, de bichas pretas e latinas dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque a história da resistência LGBT, ela não é uma história branca, ela não é uma história de classe média, ela não é uma história universitária, ela é uma história dos bares, das ruas, das batalhas
Então, eu acho que é importante, especialmente eu entendo como meu papel enquanto mulher branca, fazendo um doutorado e tal, participar do processo de desembranquecer as nossas epistemes, de olhar para outras narrativas, né? E saber que as pessoas que deram o gatilho inicial no rastilho de pólvora, que foi a revolta de Stonewall, que durou quase uma semana, foram uma sapatona, butch, negra, Stormy Laverry, e drag queens e mulheres trans, negras e latinas que estavam no bar Stonewall Inn. Então, vou fazer uma pequena retrospectiva de o que era o contexto dos Estados Unidos naquele período, o que era o Stonewall e o que foi essa revolta aqui. Eu acho importante a gente voltar a essas coisas, primeiro, porque memória coletiva, memória oral, ela é o que forma nossas identidades, ela é o que forma nossas alianças, ela é o que permite que a gente saiba como construir o futuro de formas diferentes também. Ela é importante para a gente poder ter justiça, para a gente poder ter organização. E segundo, né, porque esse é o nosso mês e nesse feriado, um dos motivos pelos quais eu pedi para a Marga para manter a conversa hoje, esse era para ser o feriado da parada LGBT de São Paulo. Essa é a primeira vez em 6 anos que eu não estou em São Paulo marchando na parada, que eu não vou estar na caminhada de lésbicas e bissexuais, que eu estou em casa, longe da minha comunidade. Enfim, é difícil. Então, lembrar essas histórias é uma forma de estar junto também. Uau, não imaginei que eu ia ficar emocionada ao falar disso. Um abraço aqui, coletivo. Nos Estados Unidos, era ilegal uma série de práticas sexuais que eram majoritariamente associadas, ainda são majoritariamente associadas, a sexualidades marginalizadas. As leis de... todo o conceito, para quem gosta de ver tipo Law and Order, Special Victims Unit e afins, de sex offender, esse termo, ele surge, que hoje a gente fala para falar de estupradores, de pedófilos, de coisas assim, ele surge para falar de bicha, de sapatão, de pessoas trans, de prostitutas. Ele surge para falar de todo sexo que não era marital, reprodutivo, né? E, enfim, muito ruim em geral, porque em vários estados dos Estados Unidos, sei lá, sexo oral era ilegal. Tipo, até os anos 70. Sexo anal era impossível de você consentir em uma relação de sexo anal. Era considerado automaticamente crime, né? E isso era feito para encarcerar, era usado para encarcerar pessoas indesejáveis. Ou, num cenário quase tão ruim quanto, se você fosse uma pessoa branca, com uma família com um pouco mais de dinheiro e tal, você conseguia ser considerado doente, ao invés de ser considerado um criminoso, e você era jogada numa instituição psiquiátrica, né, para terapias de conversão sexual. Essa era, enfim, caminhos bacanas que a gente tinha para o que hoje a gente chama de vidas LGBT, né? Naquele período, nos anos 60, com a revolução sexual, com o crescimento do feminismo, com essas discussões todas, vários estados começaram a descriminalizar práticas sexuais. Nova York, por exemplo, tinha descriminalizado o homossexualismo há poucos anos antes. O que não quer dizer que fosse tranquilo, mas não era mais crime, né? São coisas diferentes. Porém, ainda existia uma lei que proibia o cross-dressing, o travestismo, né? Você era obrigado a estar, a todo momento, com ao menos 3 peças de roupa do seu gênero. E quem determinava isso é igual a polícia do Rio de Janeiro, que determina se a sua quantidade de maconha te coloca como usuário ou traficante.
Era a polícia. Ela batia o olho em você e o policial decidia quão branco você era para essa calça que você está usando ser de homem ou de mulher. Para essa blusa de botão que você está usando ser de homem ou de mulher. Para esse sapato é de homem ou de mulher. Você é um homem ou uma mulher? Onde você deve estar aqui? E as pessoas eram extorquidas, eram presas, eram espancadas, eram perseguidas por, sei lá, cara, querer usar um terno, entendeu? Ou querer usar um salto, tipo, enfim. Onde essas pessoas conseguiam ter vidas mais ou menos, como eu vou dizer, confortáveis, né? Pessoas trans e pessoas simplesmente que não se conformavam com as normas muito estritas de gênero daquele período. Em geral, eram em bares onde a máfia controlava, porque a máfia... É isso, né? Quem é do Rio de Janeiro vai se identificar muito com o que eu vou falar agora. A máfia subornava a polícia para não fazer batidas nos seus bares, para que eles pudessem vender bebidas adulteradas, drogas ilegais e ter prostituição rolando solta, essas coisas assim. E aí, como a polícia não ia nesses bares, e como você tinha bastante prostituição, você conseguia ter uma população de degenerados frequentando esses espaços também. Porque eram espaços mais ou menos seguros, entre muitas aspas. Só que, ao mesmo tempo, os garçons, os bartenders e os donos dos bares se ressentiam dessa clientela que dava muito dinheiro para eles. Eles também eram homofóbicos, eles também eram transfóbicos. Eles também não gostavam do bar deles ser associado com aquele bando de bicho sapatão, entendeu? Então, de vez em quando, os donos dos bares chamavam a polícia para fazer uma limpa naquela galera ali, para poder atrair uns criminosos melhores, sabe? Tipo, pelo menos uma galera que não sujasse tanto o nome do bar da máfia, pelo amor de Deus, assim. Com o que eles querem ser associados, sabe? Tipo, matar o primo, tudo bem. Usar roupas de menina, não, tudo bem. Numa dessas, em 28 de junho de 1968, a polícia foi chamada no bar Stonewall Inn, que era assim, uma espelunca. Pensem no conceito de espelunca, assim. O chão gruda quando você anda no seu pé. O banheiro nunca foi limpo. Quando existe banheiro, né? Aquele copo que você recebe, você espera que o álcool do drink dentro dele seja o suficiente para matar todas as bactérias que estão ali. A luz é péssima, tem ratos entre as pessoas. Era esse nível, assim, como virtualmente qualquer bar da Lapa. As pessoas estavam lá e aí chegou a polícia para arrochar as pessoas que estavam no Stonewall Inn. Era basicamente assim, eles batiam generalizadamente em todo mundo que eles quisessem bater, levavam algumas pessoas presas e extorquiam financeiramente essas pessoas, seja quando elas estavam sequestradas no caminho para a delegacia, seja quando antes de serem jogadas no camurão, tipo, quanto você tem aí para eu fazer uma vista grossa e não te levar comigo neste momento? Nesse momento, um policial estava sendo especialmente violento com uma mina trans que estava no bar. E aí a Stormé, essa sapatona maravilhosa, decidiu que ela já tinha tido o suficiente. A semana dela tinha sido uma merda, o dia dela tinha sido uma merda, que, enfim, ela não era mais nem obrigada a lidar com essas coisas. E aí ela tacou a primeira garrafa de vidro no policial, que estava arrastando a menina trans com ele. A menina conseguiu fugir, né? Só que aí a polícia reagiu da forma muito razoável, como a polícia costuma reagir, né? Que decidiu descer o cacete indiscriminadamente em todo mundo e que todo mundo deveria ser preso. Nesse momento, o bar inteiro se revoltou. Nisso que o bar inteiro se revoltou, barricadas foram erguidas e a polícia foi sendo progressivamente empurrada
para longe daquelas ruas onde estavam ali. O que é muito curioso e que a Silvia Rivera, que é uma outra figura super importante na memória do movimento LGBT, que era a melhor amiga da Marsha P. Johnson, as duas, vou falar um pouquinho mais delas daqui a pouco, mas que a Silvia Rivera conta no relato dela sobre o que foi a revolta de Stonewall, é que a mídia da época ela fez um pouco parecido com os protestos, com como a Globo trata qualquer protesto de rua, assim. Eles relataram assim, a polícia, meio chato isso que a polícia fez, né? Mas também as pessoas são muito violentas e estão parando a cidade. E não dá para parar a cidade desse jeito e tal. Então, alguém falou que isso é sobre viados, né? E a Judy Garland tinha acabado de morrer uns dias antes disso. Então, vamos entrevistar uns viados e perguntar o que eles acham. E aí foram no Village, procuraram as pessoas mais brancas e mais heteronormativas que eles conseguiram encontrar e perguntaram, tipo, o cara que frequenta The Week, sabe? E aí, o que você acha do que está acontecendo aqui? E eles assim, ai, terrível, porque parece que todos os policiais são ruins, mas nem todos os policiais são ruins, e as pessoas precisam parar de tacar pedras nos outros, e isso não me representa, sabe? Eu, sei lá, sou gay, mas eu sou limpinho, então não quero ser associado com essas pessoas, não quero ser incluído nessa narrativa, por favor. Talvez a gente devesse falar do direito ao amor e do direito a ser feliz, sabe? Quando as pessoas estavam falando do direito a estar vivas. Luta LGBT não é, o amor vence e tal, lá, como, sei lá, a Uber gosta de colocar, o Doritos escreve, sabe? Assim, desculpa, entendeu? Tipo, RuPaul é ótimo, mas não é sobre isso, assim, tipo... É sobre o fato de que os índices de suicídio entre adolescentes trans, entre adolescentes dentro da comunidade LGBT, chegam a, tipo, 10 vezes mais do que a população na média. Eu não tenho certeza dessa estatística agora, como eu já expliquei para a Marga, eu sou muito ruim nisso, mas depois eu posso dar os dados certinhos e bonitinhos para vocês, sei lá, ver se a gente coloca numa barrinha aqui no vídeo, em algum lugar, para vocês não precisarem confiar na palavra da antropóloga, sabe? Mas os índices de suicídio, os índices de assassinato, a expectativa de vida de mulheres trans no Brasil é de 40 anos. 40 anos. São pessoas que não chegam na meia-idade. Se você conhece uma mina trans de 42 anos, ela é uma anciã pra gente. Ela é, tipo, memória viva andando na rua, sabe? Porque a gente não tem. Então, isso é luta LGBT. Isso é briga por direitos, assim. E eu acho que é muito importante a gente lembrar disso nesse momento que a gente está vivendo, de falar sobre genocídio de pessoas negras. No momento que a gente está falando de violência policial, porque essas histórias, elas são casadas. Elas andam juntas. Elas não são uma coisa separada. As pessoas que mais morrem no Brasil e dentro da comunidade LGBT são pessoas pretas, são pessoas indígenas. Eu tenho uma relativa segurança na minha vida. Eu tenho relativas seguranças financeiras, rede de apoio, estabilidade, uma série de coisas que figuras como a Mateusa não tinham. Que figuras como a Shélida, que era orientanda da minha mãe de iniciação científica, enfim, que era minha amiga, que queria que eu fosse co-orientadora da monografia dela, não teve. A Shell morreu de tanto que ela teve medo de ir procurar um hospital e receber mais violência. E foi assim que algo que era uma infecção urinária matou uma menina de 22 anos de idade. E não dá pra gente pensar que isso está dissociado ao fato de que a Shell era uma menina preta da Baixada Fluminense. Ela era trans, sim. Ela era preta, sim. Tudo junto ao mesmo tempo. Marsha P. Johnson, Silvia Rivera. Figuras muito importantes da gente lembrar. Marsha era uma mulher trans, as duas eram bissexuais, inclusive, e ela
foi uma grande mãe, ela tinha uma política, assim, o documentário que vocês veem sobre a vida dela é lindo, porque a casa dela estava sempre cheio de jovens que não tinham casa, sabe? De jovens LGBT que a família rejeitava eles, e ela estava sempre aberta. Ela e a Silvia, que eram muito amigas, a Silvia, antes de transicionar, vivia como... Ela tinha um diploma de direito e ela, tipo, praticava o direito e tal, e depois de transicionar, ela simplesmente não conseguiu mais emprego, mas mesmo assim ela passou a usar os conhecimentos dela em nome da comunidade. Então elas fundaram a Star Alliance, que foi, tipo, a primeira organização de montar lares de acolhimento para pessoas LGBT sem casa, porque a maioria dos abrigos, ainda hoje, eles ou não aceitam pessoas LGBT ou eles não são seguros para a gente. Seja porque eles se recusam a colocar minas trans junto com outras mulheres, seja, e aí forçam elas a estar com homens, seja porque os funcionários são homofóbicos, são transfóbicos, não protegem essas pessoas da violência das outras pessoas que estão ali. Uma longa lista, assim, de merdas que acontecem quando você é LGBT e não tem onde morar. Esse trabalho delas foi super importante e mudou muita coisa em como a gente pensa. Alguém tá com o microfone aberto. Não é a Marga, eu não sei quem é. Ah, agora foi. E mudou muita coisa em como a gente pensa que deveria ser feito, inclusive, tipo, serviço de assistência social, sabe? Porque isso não eram questões que existiam antes delas começarem a pautar. Então, eu acho que, inclusive, a gente ter essa discussão aqui num espaço focado, centrado no Instituto de Economia, ele é fundamental, sabe? Porque a gente precisa de mais trabalhos que olhem para essas questões. A gente precisa de mais pesquisadores que sejam capazes de falar, não sei, de economia solidária LGBT, de pink money, de como as pessoas têm inserção no mercado de trabalho, de como você faz redistribuição de renda voltada especificamente para determinadas populações, de como o adoecimento mental da população LGBT impacta na nossa capacidade como população economicamente ativa. Enfim, puxando um pouco a minha sardinha enquanto bissexual, a população bissexual, ela é consistentemente, nos estudos de vitimização já feitos, de novo, eu posso dar todas as bibliografias bonitinhas, mas eu acho muito chato quando no meio do texto você fica falando as coisas, né? A população bissexual ela é consistentemente a população que mais tem tentativas de suicídio entre as orientações sexuais, tá, gente? Incluindo pessoas cis, pessoas trans. São dois planos aqui, tipo, cis e trans aqui, hétero, lésbicas, gays, bissexuais e outras orientações assexuais, etc., aqui. Elas se misturam. Tipo, não sei se faz muito sentido para quem não tem muito contato com o debate, mas não são a mesma coisa. Aqui, dentro das orientações sexuais, bissexuais, a letra B, é a que consistentemente mais tem suicídios, tentativa de suicídio, automutilação, doenças, transtornos de depressão crônica, de transtornos alimentares, uma série de coisas assim. E isso impacta as vidas das pessoas diretamente, sabe? Então, assim, para falar um pouquinho, para encerrar minha fala, só queria trazer um pouco também da memória do Brasil, para fazer uma conexão com o que a gente vive aqui. O Brasil teve, em 1983, durante a redemocratização, o nosso Stonewall brasileiro. Pouca gente conhece essa história, porque, enfim, ela foi bastante enterrada na nossa memória, mas estou aqui trazendo ela à tona, que é o Ferros Bar. Ele é chamado de Stonewall brasileiro porque a história ela é bem parecida, na verdade, com o que aconteceu em Stonewall. Ferros Bar era um bar cujo dono tinha conexões estranhas,
que vendia produtos ilícitos e a polícia frequentava ali sem problemas, e que era um dos poucos espaços, ficava ali na República, em São Paulo, e que era um dos poucos espaços em que viados, sapatonas e tal podiam estar livremente frequentando já há algumas décadas e sendo quem são. Ali era um espaço em especial de conjugação de lésbicas, bissexuais e tal. Essas mulheres, elas constantemente iam lá com um jornal auto-organizado que se chamava o Xana com Xana, que era um jornal de militância lésbica, né? Que falava de tudo, assim. Falava, naquela época, falava da epidemia de AIDS, que ninguém estava falando. Falava da reabertura, dava notícias sobre, enfim, a anistia, sobre o exílio, falava sobre sexo seguro entre mulheres, o que elas começavam a pensar o que podia ser isso. Tinha poesia, tinha divulgação de outros coletivos ali regularmente, tipo, na época, né, pré-internet e tal, você botava anúncios, né, nas revistas de quando ia ser a reunião e coisas assim. Então você tem no número que elas distribuíram falando da revolta do Ferros Bar, elas têm a divulgação do coletivo Adu Dedé, que foi tipo o primeiro coletivo de bichas pretas do Brasil. Você tem essas coisas todas, e enfim, como elas eram sapatonas, você tinha divulgação de noite do violão acústico da amiga, poesia, essas coisas também. E aí elas estavam panfletando a edição delas do Xana com Xana, referente a julho, era agosto. E naquele dia, em especial, os garçons estavam muito irritados com aquela clientela que fazia muito barulho e que ficava falando das coisas lá de sapatona deles, que eles não gostavam. E chamaram a polícia. E a polícia, como todo mundo conhece, né, chegou lá pagando para geral e tentou confiscar os boletins, tentou roubar, né, as coisas delas. Tava numa confusão ali, quando elas decidiram que já era demais e aquilo se tornou também um confronto campal com a polícia, com a participação, inclusive, das travestis, das bichas da região, que foram lá para se juntar, para apoiar. Num acervo que eu faço parte, sou pesquisadora colaboradora, o acervo Bajubá, está disponível na internet de graça, essa edição do Xana com Xana, em que elas recontam 15 dias depois o que foi a revolta do Ferros Bar. É lindo ver, é uma memória de solidariedade, de luta, de resistência, e de lembrar que, enfim, nossos passos vêm de longe e a luta ela continua, ela é constante. É isso, obrigada. Ai, Maria, maravilhosa, muito, muito, muito obrigada. A gente se emocionou com você, riu com você, foi muito legal. Eu acho super importante também, né, ter essa memória viva. É tão importante tudo que você falou que, assim, muita gratidão.